Olá a todos, muito bem-vindo aos nossos tutoriais do terceiro trimestre. Estamos estudando aqui profetas menores do Antigo Testamento. A lição de hoje é a número 11, Ageu, um chamado para despertar da inércia. Será ministrada no dia 10/9 de 2023. Essa revista foi escrita pelo pastor Antônio Paulo Antunes. Eu, Edson Takashi Ogasawara, sou o superintendente aqui da EBD do núcleo de Petrolina. Aí no tópico 1, o cenário da mensagem do profeta Ageu. O autor diz que o nome Ageu significa festivo ou minha festa de gratidão. Foi a primeira voz profética a ser ouvida depois do exílio babilônico. Foi contemporâneo de Zacarias e o motivou o povo judeu a reconstruir o templo de Deus, obra que estava em andamento há 15 anos. Esdras 5, de 1 a 2. E os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém. Em nome do Deus de Israel, lhes profetizaram. Então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jeoá, filho de Josadac, e começaram a edificar a casa de Deus, que está em Jerusalém, e eles com os profetas de Deus que os ajudaram. Esdras 6:14. E os anciões dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido. Edificaram e terminaram a obra conforme ao mandato de Deus de Israel e conforme o decreto de Ciro e Dário e de Astarchede, rei da Pérsia. Aí no item 1.1, conhecendo um pouco mais do profeta. O autor diz que nada se sabe do profeta Ageu e seus antecedentes. O autor diz que é provável que tenha retornado do cativeiro junto com Zorobabel, segundo o decreto de Ciro. Profetizou durante o período da reconstrução do templo e foi o primeiro chamado a profetizar para Jerusalém depois dos judeus retornarem. Deixa eu aplicar errado. Retornarem do exílio babilônico. Ageu, está errado, começou a profetizar 16 anos depois da volta do primeiro grupo. Aí no tópico do comentarista, o autor cita J.G. Baldwin, Ageu, Zacarias e Malaquias, introdução e comentário, Vida Nova e Mundo Cristão, 1982, página 21 e 22. O comentarista diz que Ageu não precisava ser apresentado e nem identificado. Ageu 1:1. No segundo ano do rei Dário e no sexto do primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, dizendo: ele simplesmente o profeta. Esdras 5:1. E os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome de Deus de Israel, lhe profetizaram. Esdras 6:14. E os anciões dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia do profeta Ageu e do Zacarias, filho de Ido. Edificaram e terminaram a obra conforme o mandato do Deus de Israel. E conforme ao decreto do Ciro e Dário e de Artaxerxes e rei da Pérsia. A ausência de ascendência pode significar que seu pai já caíra no esquecimento. E havia poucos profetas, e por isso o profeta era o suficientemente específico. E era bem conhecido na pequena comunidade judaica. E o comentarista cita Baldwin, Manual Bíblico CPAD, que levantaram a hipótese que Ageu
ser um homem já muito idoso quando profetizou, podendo inclusive ter visto o templo antes da destruição. Ageu 2:3. Quem há entre vós que, tendo edificado, viu a casa na sua primeira glória? E como vês agora, não é esta como nada diante dos vossos olhos, comparada com aquela? Aí, no item 1.2, a mensagem do profeta. O autor diz que a profecia de Ageu é uma exortação a começar sem demora a reconstrução no templo, e não poderia continuar em ruínas, e a restauração são para a glória de Deus. Ageu 1.8, capítulo 1, versículo 8. Subi ao monte e trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradecerei, e serei glorificado, diz o Senhor. A ordem vinha de Deus. Ageu 1:8. Subi ao monte e trazei madeira, e edificai a casa, e dela agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Essa ordem não poderia ser ignorada sem que trouxesse sérios resultados para tudo. O que, por exemplo? Seca, perda de colheita, pobreza, indicativos da ira divina. Ageu 1, de 9 a 11. Esperasse o muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando trouxesse para casa, eu dissipei com um sopro. Por que causa? Disse o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que está deserta, enquanto cada um de vós corre para a sua própria casa. Deixa eu consertar aqui. Por isso retém os céus sobre vós o orvalho, e a terra detém os seus frutos. E mandei vinha seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o trigo e sobre os mostos, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens e sobre o gado, e sobre todo o trabalho das mãos. O autor enfatiza que, por outro lado, Deus abençoaria ao seu povo e traria uma rápida e perene salvação ao seu povo, se, mediante ao seu esforço coletivo, o templo fosse reconstruído. Ageu 1:8. Subi ao monte e trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Ageu 6, 2, de 6 a 9. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer o céu e a terra, o mar e a seca. E farei tremer todas as nações, virão coisas preciosas de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória dessa casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Ageu 2, de 20 a 23. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu, aos 24 dias do mês, dizendo: fala a Zorobabel, governador de Judá, dizendo: farei tremer os céus e a terra, e transformarei o trono dos reinos, e destruirei a força dos reinos gentil, e transformarei os carros e os que neles andam, e os cavalos e os seus cavaleiros, cairão cada um pela espada do seu irmão. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos: tomar-te-ei, ó Zorobabel, servo meu, filho de Sealtiel, diz o Senhor, e far-te-ei como anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Aí no tópico do comentarista, né, o autor cita aqui o J.G. Baldini, Ageu, Zacarias, Malaquia, Introdução ao Comentário, Vida Nova e Mundo Cristão, 1988, página 26. Ageu era um homem de uma só mensagem. Ele representava o Deus que chamava Deus e Senhor dos Exércitos, a fonte de todo o poder, o Senhor das potências militares na terra e no céu. Consequência foi que sua palavra tinha autoridade. O clima obedecia às suas ordens. Ageu,
Ageu 1:11. Mandei vir seca sobre a terra, sobre o monte e sobre o trigo, sobre o mosto, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens e sobre o gado e sobre o trabalho das mãos. Todo o universo estava ao alcance da tua mão e um dia seria sacudido por ela. Ageu 2:6. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca. Ageu 2:21. Fala a Zorobabel, governador de Judá, dizendo, farei tremer os céus e a terra. Aí o comentarista aqui também, comentarista cita, diz aqui, cita que se só um minutinho, fosse colocar em ordem, seria evidente que seria a prosperidade acompanhada da construção e a agricultura. Eu não coloquei a referência, mas vou colocar agora, só um minutinho. Ageu 2 anos. Só um pouquinho aqui. E o 2:19, a referência. A glória dessa última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Ageu 2:19, desculpe. Porventura há ainda semente um celeiro? Além disso, a videira, a figueira, a romeira, a oliveira não tem dado seus frutos, mas desde este dia vos abençoarei. A certeza da salvação do Senhor no presente e no futuro permeia a mensagem de Ageu e põe nele a marca do verdadeiro profeta. Para nós terminarmos aqui o tópico número 1, o item 3.1, convocação e a reconstrução do templo. O autor diz que a reconstrução do templo no seu início, assim os primeiros deportados da Babilônia começaram a chegar a Jerusalém. Depois de preparados as alicerces do templo em 536 a.C., a forte oposição à obra retardou em muito a sua edificação, o que veio acontecer 16 anos depois. Nesse intervalo de tempo, o novo rei Dário subiu ao trono da Pérsia e tinha boa vontade com os judeus. E sob a pregação de Ageu e Zacarias, a obra foi iniciada dentro de 24 dias, a obra do templo acabara em 4 anos. Aí no tópico comentarista, o autor cita aí o comentário bíblico. Os judeus esperaram o momento certo para reconstruir o templo. Erigiram o altar e fizeram um ritual simples. E, sobre a circunstância vigente, acharam que isso bastava. Aí o comentarista diz aqui que, pelo visto, deixaram de terminar a reconstrução do templo em virtude de uma interpretação meticulosa na menção de Jeremias aos 70 anos. Julgaram que o período ainda não se completava. Jeremias 25:11. E toda essa terra virá a ser um deserto e um espanto, e essas nações servirão o rei da Babilônia 70 anos. Bem, deixa eu só puxar aqui. Aqui nós terminamos então o tópico número 1. Muito obrigado por assistir.
Aguardo todos no tópico número 2, a necessidade de arrependimento. Até lá, se Deus assim permitir.